Seja feita a vontade do Senhor. Boa noite a todos. Vamos iniciar essa conversa de hoje com uma frase, aproveitando a oportunidade que a nossa irmã Ana Cristina, que seria hoje, não? A palestra dela, ela não pode estar por algum motivo que eu não sei, acho que está a caminho, inclusive. Está no engarrafamento, manda ela voltar, está tudo parado. Bom, então vamos aproveitar e toda oportunidade sempre é muito interessante para nós, mas aproveitar esse momento para trocarmos ideias. Nós já viemos a algumas palestras anteriores trazendo a ideia da evolução a partir do conhecimento e do desenvolvimento da sabedoria. Falamos em algum momento sobre a questão da dúvida, do questionamento para desenvolvermos a sabedoria como parte da própria sabedoria. Porque, como já demonstramos algumas vezes, conhecimento a gente pode comprar através de um livro, ouvindo uma palestra, vendo um vídeo na internet e coisas do tipo. Mas sabedoria não. Sabedoria é preciso que a gente desenvolva vindo de dentro, do espírito. E como várias vezes também já citamos o nosso grande irmão da história, que é René Descartes, matemático, ele sempre dizia que verdade absoluta não existe. Verdade absoluta, ela estará sempre um passo à frente. E, portanto, aqui acrescentamos essa frase: nunca vos deixei levar pelo que seus olhos veem, pelo que o seu corpo sente, ou pelo que os seus ouvidos ouvem. Porque a verdade é sempre individual. E é preciso que encaremos essas verdades como momentâneas daquele que a está expondo. Portanto, tudo aquilo que dissermos carece a cada um de nós de estarmos sempre questionando, buscando verificar se aquela verdade é compatível também com cada um. De repente ouvindo outras palestras, buscando livros, mas sempre em mente, com a mente aberta para ouvir de tudo, ver de tudo, e sempre considerando que por mais que estejamos cientes que aquilo que estamos percebendo é o suficiente para nós mesmos, será suficiente sempre para aquele momento, porque adiante algo novo virá e nos permitirá concluir que a verdade que imaginávamos ser absoluta ficou no passado. A nova verdade é aquele nova pecinha do quebra-cabeça que se juntou ao nosso, por conta do nosso questionamento, para enfim abrirmos um novo leque, uma nova visão do que seria uma verdade à frente. Aproveitando, eu quero compartilhar aqui uma imensa alegria, pela alegria de já estar aqui e já estar com vocês todos, a alegria que chegou a nós, a nossa família, a partir de ontem, de 5 horas da manhã de ontem, uma estrelinha de Deus veio ao mundo. Eu me tornei avô. Nasceu a filha, eu, a Lourdes, nos tornamos avós porque nasceu uma estrelinha de Deus às 5 da manhã e com muito brilho, muita alegria. E a partir daquele momento, ontem nós fomos vê-lo, já poucas horas depois do nascimento, e então eu fiquei lá em silêncio, vendo o movimento, mas sempre olhando para a netinha, né? Aquela
coisinha pequenininha, 2,8 kg ou 400? 2 kg? 980. Coisinha pequenininha, e eu ali pensando, um espírito veio ao mundo, um espírito, matéria espiritual, se encaixou em outra matéria densa, o corpo físico, para enfim brilhar, como brilhava lá do outro lado, agora brilhando aqui entre nós. E ali meditando, eu comecei a pensar assim, caramba, a vida é algo bem interessante. Nós viemos ao mundo para aprender, para decodificar até a nós mesmos, crescer, aprender a amar, aprender a nos doar como seres de Deus, e no final, depois de um tempo, os nossos corpos vão embora, voltamos. E aí a matéria em si morre. E aí comecei a imaginar aquela situação e voei um pouco longe. Hoje, quando o nosso irmão Dailton aqui nos solicitou que falássemos, fizéssemos o estudo de hoje, eu até propus assim, vamos repetir a palestra anterior, porque o vídeo que não sei quem botou, quem colocou na internet, foi só de, parece que 7 minutos. Então vamos repetir para tentar acentuar um pouco mais aquele discurso. E ok, acordamos isso, mas ao chegar aqui já mudou. Então, aproveitando então essa mudança, vamos tentar abordar esse tema da morte física com um outro tema. Se a morte chega para a matéria, por que aspecto? Porque, pelas leis gerais da física, toda a matéria tem um tempo de duração. Toda a matéria chega em determinado ponto, ela se desfaz. Da montanha mais alta que há, mais rígida e mais densa que há, ao menor dos seres, a menor das coisas existentes, a matéria se desfaz, porque toda matéria tem um tempo de existência. E isso, a ciência, a física, e nós, por mais leigos que sejamos, sabemos disso, que convivemos com isso com as nossas próprias vidas. A nossa própria matéria corporal, ela se desfaz com o tempo. Chega um momento em que a vida se vai, que o espírito se vai, e o corpo, ao ser sepultado, a matéria se dispersa e volta à sua realidade física. Há inclusive uma frase que provavelmente todos conhecem, que traduz muito bem esse pensamento: revertere ad locutum. Em português, do pó vieste, ao pó retornarás. É uma indicação de que toda a matéria efetivamente se desfaz, retornando à sua origem. E nessa questão, pensando sobre isso e vendo aquela estrelinha já ali encarnada, eu pensei, da mesma forma como o espírito chega e se agrega a esse corpo físico, será que o espírito morre? A dúvida, eu acho que é pertinente. Se toda a matéria se desfaz, tem um tempo físico de existência, e nós sabemos que a matéria perispiritual é também matéria, como o nome diz, então a matéria perispiritual também deve se desfazer e deve morrer. Será isso uma verdade? Ou pelo menos uma reflexão a ser feita? Bom, pela ciência, se nós encararmos do ponto de vista científico, provavelmente a resposta seria sim.
Se toda matéria se desfaz, tem um tempo de vida, então, se você considera que o espírito é matéria, então o espírito deveria morrer. Mas aí há uma outra faculdade a ser explorada. A partir de Kardec, nós aprendemos que a matéria espiritual, conhecida muito mais entre quase todos nós como perispírito, porque frequentemente associamos a consciência a um perispírito que muitos médiuns videntes enxergam, mas na realidade aquilo que se enxerga como forma invisível, como matéria invisível aos nossos olhos, por conta da frequência em que essa matéria se exprime, se apresenta, é só um envoltório do espírito propriamente dito. Porque o espírito é a consciência que habita o corpo perispiritual, que nós vamos chamar agora de espírito. Efetivamente, se é a consciência, então significa que essa consciência, ela deve ser algo mais sutil que a própria matéria perispiritual. Para entrar nesse ramo da sutileza, nós vamos aqui invocar um pouco da ciência quântica. Nós sabemos que toda a matéria existente no universo, ela chega ao nosso sentido pela frequência conforme ela se exprime, pela frequência da agitação das suas moléculas, dos seus átomos. Quanto maior a frequência, maior a vibração, menor o espaço dessa frequência e, portanto, ela se adensa a matéria. Quanto mais adensada, mais rígida e mais forma física ela toma. E quanto menor a frequência, a matéria continua existindo, porém em uma frequência que nós podemos chamar de energia, maior ou menor a vibração, maior o espaço dessa frequência, mais sutil a matéria se apresenta. O que é sutil, por exemplo, no nosso campo material? O oxigênio que está aqui em volta, o ar que nós respiramos. É a matéria tão densa quanto as paredes, o chão, os corpos, mas ela vibra numa frequência, no caso o oxigênio, o ar que respiramos, em uma frequência que os nossos sentidos oculares não conseguem perceber, mas ela está aqui. Da mesma forma o espírito, a matéria perispiritual, ela está aqui presente, e temos muitos aqui, podem ter certeza, invisíveis a nós, mas vibrando em uma frequência que nós não percebemos. Frequentemente nós vamos comprovar isso aqui a cada reunião nossa, quando os espíritos, ou necessitados, ou amigos, se aproximam de nós e nós vemos então essas consciências que habitam essa matéria espiritual se exprimindo através dos médiuns presentes, ou através de nós mesmos, quando estamos sentados na plateia e começamos a sentir algum fenômeno, vamos chamar de imposto, alguma coisa próxima a gente, nos fazendo mal, nos fazendo sentir mal. É o espírito, é a matéria espiritual. Lembrando que a matéria espiritual, ela é o envoltório de uma consciência. Bom, se é o envoltório de uma consciência e a consciência está ativa ali, nós também podemos propor que aquela consciência também é matéria. Mas como? Como é que podemos afirmar isso? Porque a consciência se exprime através do pensamento.
será isso uma verdade? Invoquemos aqui a história bíblica. Deus criou o mundo e o universo em 7 dias. No 7º descansou. Bom, se ele criou, e se Deus efetivamente cremos existir, se ele criou, nada mais foi do que um pensamento. Aí vem a ciência física e diz o seguinte: matéria só pode ser influenciada por matéria. Bom, estamos chegando já a um consenso. Se matéria só pode ser influenciada por matéria, Deus, ao criar o universo e ao criar toda a matéria, ele fez essa criação através de uma vontade da consciência divina, expressa através de um pensamento, um desejo que criou. Portanto, resumidamente, através daquele desejo, daquele pensamento, matéria influenciando outras matérias que seriam as moléculas, os átomos que se unem para formar moléculas, ele juntou, espremeu nas frequências devidas toda essa matéria para formar tudo que nós vemos. Da maior estrela mais brilhante no universo, até a formiguinha ou até o vírus visto no microscópio, nada mais é do que expressão de um pensamento juntando átomos, partículas para formar a matéria. Agora nós sabemos então que a consciência também é matéria, que a consciência é expressa pelo pensamento. Bom, se isso então é uma questão lógica, um raciocínio lógico, poderia o espírito morrer? Nós estamos vendo aí que a consciência sendo matéria e, portanto, sendo o espírito, pela ciência, talvez alguém afirmasse, bom, se é por esse aspecto, pelas leis gerais da física, então o espírito também poderia morrer. E aí entra uma questão muito maior. Como nós sabemos e já percebemos aqui, pelas poucas palavras, que o espírito é consciência, e isso pode ser confirmado, lembrando aqui de 2 experiências que nós já comentamos aqui, uma do professor Emoto, que é um acadêmico da faculdade da Universidade Federal do Japão, e outra pelo professor Jacob, da Universidade Federal do México. O do professor Emoto, ele pegou água poluída de uma represa lá do Japão, colocou em tubos de ensaio, numerou esses tubos de ensaio, água da represa mais poluída existente no Japão. Numerou cada um dos tubos, selecionou alguns participantes e pediu que cada um dos participantes, dando um tubinho, número 1, para o João, o tubinho número 2 para Wanda, o tubinho número 3 para uma outra pessoa, na sequência, e pediu assim, João, olha para esse tubinho e pensa em ódio. Fica olhando para ele e odiando, jogando sentimento de ódio, pensamento de ódio. Olha a matéria, pensamento de ódio sobre essa água. Virou para a Wanda, tubinho número 2, olha para essa mesma água poluída e joga para ela pensamentos de amor, de bondade, de fraternidade. Para o tubinho número 3, joga pensamentos de rancor, de medo, e assim por diante, distinguindo para cada tubinho daqueles um tipo de pensamento, um tipo de matéria, pensamento para cada um dos tubinhos. Depois o professor Emoto pegou aqueles tubinhos e congelou, virou gelo. Ao retirar o gelo, ele foi olhar no microscópio os cristais de gelo formados em cada um daqueles tubinhos. Essa experiência está no YouTube, está na internet, caso alguém queira ver, é magnífica.
E ele reparou que no primeiro tubinho de ódio, os cristais de gelo não se formaram. Ao contrário, ficaram opacos, condensando neles toda a poluição que existia naquele tubinho de ensaio. Olha, a matéria, pensamento, influenciando a matéria, água. No segundo tubinho, onde houve pensamento de amor, matéria, pensamento, amor, influenciando a matéria, água, os cristais se formaram de forma magnífica, transparente, reluzente, e sem um detalhe, a poluição desapareceu da água. E assim por diante. Ódio, rancor, sempre associados à concentração de poluição e à não formação dos cristais de gelo. Alguém deve, se não conhece, deveria passar a conhecer o que é um cristal de gelo. Lembra muito aqueles enfeites de árvore de Natal que nós vemos, coisas magníficas, reluzentes, cheias de pontinhas, uma estrela brilhante. Então é mais ou menos isso. Essa experiência do professor Emoto demonstrou que o pensamento influencia a matéria. Está lá muito claro, ele repetiu a experiência várias vezes, outros professores e cientistas também buscando, conforme dizia Descartes, buscando a experimentação para confirmar aquela verdade do professor, confirmaram. Então chegaram a um consenso de que, de fato, o pensamento altera a matéria. Olha a confirmação de Deus. Deus, por um pensamento, criou a matéria densa, que é o que os nossos sentidos percebem e o que precisamos, no momento em que estamos, no momento evolutivo, o que precisamos para lapidar os nossos sentidos e evoluir. Evoluir com o conhecimento e evoluir questionando, buscando a sabedoria. Será que é verdade? Será que não é? Vamos tentar ver, vamos replicar. Bom, ao chegar nessa questão, falamos também do professor Jacob, que foi a questão da transmissão do pensamento. O pensamento é uma matéria tão forte que, assim como átomos, eles atravessam fronteiras, paredes, em velocidade da luz. Experiências do professor Jacob com a transmissão de pensamento em uma gaiola de Faraday, que é uma sala com as paredes, teto e chão todas cobertas de chumbo, uma pessoa ali dentro daquele recinto transmitindo um pensamento para outro do outro lado que nem sabia o que era aquela experiência. Era apenas uma questão de a pessoa estar ligada por eletrodos no corpo, no coração, no cérebro, enquanto o outro que estava transmitindo, olhando a fotografia daquela pessoa na parede, na sala ao lado, sem saber o que era, o eletrodo, o eletroencefalograma, no que estava transmitindo, apresentou uma elevação, se não me engano, de 25 graus, ou 25%, não me recordo agora. E lá no que estava, na outra sala, no receptor, sem saber de nada, no momento em que houve a transmissão do pensamento de um lado, o outro, na outra sala, ele também teve a mesma elevação no eletroencefalograma. O que indica que, além do pensamento ser matéria, ele é algo que transcende, que ultrapassa a própria matéria, e na velocidade da luz. Bom, vale a pena que os senhores procurem conhecer, porque é muito ampla essa experiência, ficaríamos falando aqui pelo menos por 1 hora a respeito dela. E chegamos ao ponto final de que, se a consciência, que é efetivamente o espírito, ela é a matéria, porque ela se expressa pelo pensamento, então a consciência deveria morrer?
Bom, vamos voltar à física, à lei geral da física. Nós dissemos que toda matéria tem um tempo definido. Chega um momento em que ela se desfaz. Então, deve ser igual ao espírito. Porém, voltando a Kardec, voltando à doutrina, nós avançamos nesse conhecimento. Se tudo se desfaz e volta à origem, vocês, os senhores, devem lembrar aqui de uma palestra que fizemos. Se não, ela está na internet também, podem verificar. Eu não lembro em que canal, mas depois eu cito. Que todos nós somos partículas de consciência de Deus. Vamos estender um pouco mais esse pensamento. Se a consciência, sendo matéria, ela também deveria se desfazer, então, como espíritos, como consciência, nós vamos evoluindo ao longo da nossa jornada de encarnações. Na medida que vamos evoluindo, vamos associando outras ideias, grandes conhecimentos, e como Kardec mesmo classificou os espíritos ignorantes, que somos nós, na fase em que estamos, espíritos intermediários, que são aqueles que detêm algum conhecimento, e espíritos puros ou elevados, que são aqueles que orientaram Kardec durante o trabalho da doutrina, que para Kardec seria necessário ter conhecimento, ter sabedoria e ter bondade. Quando nós adquirimos conhecimento, sabedoria e bondade, nós entramos num novo patamar de evolução. Vamos lembrar aqui, Chico passou a vida inteira, o nosso querido Chico, com conhecimento, sabedoria e bondade, evoluindo. Chico, provavelmente, segundo a própria doutrina, ao desencarnar, ele já estava com Cristo ao lado, dando um abraço no Chico pelo bom trabalho realizado. Nessa evolução, o que demonstra? Que na medida que nós evoluímos, pelo exemplo do Chico, pelas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros, respeitai o próximo, tudo nos indica a crer que na medida que essa evolução vai ocorrendo entre nós, nós deixamos de nos apresentar como matéria perispiritual aparente, como matéria física, porque na medida que nós evoluímos, nós não precisamos mais encarnar em corpos densos. O espírito passa a viver na matéria espiritual. É sinal que as nossas vibrações e frequências não admitem mais a matéria densa do corpo físico, porque não precisamos, já estamos acima. E se, no exemplo de Chico, de Divaldo, de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que passaram pela Terra, se nesses exemplos nós vimos que, na medida que evoluímos, nós passamos a ser doadores de nós mesmos pela bondade e pelo amor, é natural, então, por lógica, imaginar que, ao sermos doadores, quando chegarmos num patamar, no ápice da pirâmide, onde lá está Deus, nós sejamos o quê? Exatamente luz pura, apenas energia pura, onde todas as partículas de matéria existente já não são mais necessárias àquela consciência, porque ela é luz pura. Ela está presente como o retorno ao Criador, o retorno à consciência, à divindade suprema que engloba todo o universo, que engloba todo o cosmos. A consciência pura que harmoniza o universo e que faz todas as coisas acontecerem.
Bom, nós não morremos então como espírito, nós apenas nos desfazemos da matéria densa que habita a nós próprios como consciências materiais, mas na medida que vamos evoluindo, essas partículas vão deixando de existir para retornarmos ao Criador. Quando retornamos, o que é natural imaginar? Podemos continuar? Pode. Ótimo, melhor assim. Nessa questão, nós podemos imaginar então, olha a luz dos céus aí, nós podemos imaginar que o sentido da vida é alcançarmos a divindade para nos tornarmos deuses como Jesus efetivamente. Como Jesus efetivamente nos ensinou, vós sois deuses, só não reconheceis ainda porque estão todos dormindo, adormecidos nos egos, nos orgulhos e na falta de empatia, na falta de amor. Ao nos tornarmos partícula divina de retorno à criação, qual é o natural que ocorra? Que nos dividamos para que possamos, enfim, gerar outras vidas. Então, o espírito não morre jamais, a consciência, ela se transforma por doação e cria novas consciências. É a célula tronco da divindade. Porque todo exemplo que há nos céus, ele há na terra. No nosso caso, a célula tronco do corpo. Uma célula tronco que contém toda a informação que gera um corpo físico, se transformando, se modificando, se transformando em olho, nariz, unha, fio de cabelo, qualquer parte do corpo. Da mesma forma, a consciência divina. Chega um momento em que a doação é o único objetivo, a doação, a harmonia, porque não há mais o que fazer a não ser viver como Deus, para se doar. Deus está presente aqui em cada partícula de nós, em cada molécula do ar que respiramos, porque tudo aquilo que é criado por Deus, que é criado pela divindade, pela consciência superior, é parte do próprio Criador. Então, ao nos alçarmos a este nível da criação, nos tornamos então um Deus divisor de nós mesmos para chegarmos ao momento da autodivisão e autocriação. Passaremos a ser outros Ruis, outras Wandas, outros Joões, e assim por diante. Eu sei que ficou um pouco difícil a compreensão, mas mais uma vez, se alguém quiser algum esclarecimento, estamos aqui à disposição. E no mais, aproveitando só 5 minutinhos, ontem me perguntaram, onde eu trabalho, lá no escritório, sobre qual é o exemplo dessa bondade de Deus, desse amor que Jesus nos coloca. É preciso ficar ali lambendo a cria o tempo todo, é preciso estar sempre ali presente com as pessoas. Não, todos nós estamos nos nossos afazeres, estamos na vida material e, portanto, precisamos trabalhar, precisamos criar recursos para sobreviver. Então, o tempo inteiro não podemos estar lambendo a cria, não podemos estar ali presente. Qual seria, então, a forma de estar presente no conceito divino, do amor fraterno o tempo todo? Várias formas existem. E aqui eu quero me congratular com todos os médiuns. Por exemplo, estava conversando com o Sérgio ainda agora. Pensem na dificuldade de alguém que mora em Petrópolis,
descer, eliminar, por exemplo, o seu sábado, normalmente é um sábado, é um final de semana que nós deixamos para nos divertir, e está aqui o Sérgio presente, a Wanda, João, todos nós aqui, inclusive nós presentes, que não temos o mesmo galardão dos senhores médiuns aqui para ajudar essas pessoas necessitadas, esses espíritos necessitados, mas estamos aqui descendo de Petrópolis, depois subindo para Petrópolis. A Ana, por exemplo, parece que se mudou para Piraí, lá em cima na Serra das Araras. Não é fácil vir para cá. Esse amor está aí presente. A dedicação de deixar o seu lado natural da vida, da sua sobrevivência, para se dedicar, para se doar. É o que Chico fez, é o que Divaldo fez, Madre Teresa, todos os médiuns, todos nós aqui estamos nos doando, porque ao estarmos presentes também, sentados aí nas cadeirinhas, nós estamos doando também energias nossas, espirituais, ao nos concentrarmos, ao fazermos uma prece, estamos doando energias para que as entidades trabalhadoras de Jesus possam pegar essas energias, capturar essas energias e ajudar fluidicamente, não só para nós mesmos, mas para os espíritos sofredores, ignorantes, que sejam trazidos a essa casa. Daí, mais uma vez, o meu agradecimento, as minhas congratulações a todos pela presença, pela dedicação, especialmente pelo atendimento às palavras do nosso Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros. Muito obrigado a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta ou colocar alguma coisa? Eu quero fazer a pergunta sobre sobre Só faz alto que eu estou sem aparelho. sobre os 3 tubinhos que o senhor falou, da maldade, do amor, queria saber que eu não entendi direito. Do último item era da bondade. Do primeiro